Bom dia, pessoal, né? Estamos começando mais uma aula da semana, né? Tivemos aí o nosso feriado ontem para descansar. Então, hoje a gente começa a nossa aula gravando, porque tem alunos que talvez não estão aí, não estão nos acompanhando hoje, né? Porque por algum problema, tem gente aí, né, passando mal, que não está aqui hoje. Às vezes até esquece, como vem um feriado, a gente fica meio assim, desconectado do mundo, né? Meio perdidinho. E hoje a gente vai dar, assim, início e, ao mesmo tempo, continuação. A gente começa revisando o que a gente viu semana passada, que eu preparei aquele material no Word para vocês. Hoje eu vou compartilhar a apostila, onde nós vamos de novo ver a questão do plano cartesiano, como é que eu faço esse ponto de intersecção. O que é um ponto de intersecção? É um ponto de união entre uma reta e outra. Que retas são essas, professor? Uma reta representa uma equação, a outra reta, outra equação. Quando a gente faz aquela tabelinha e acha valores para x de uma, valores para x de outra. Como a gente viu, quando elas são separadas, eu tenho infinitos valores de x, infinitos valores de y. A partir do momento que eu vou unir a equação de cima com a equação de baixo, eu chamo de sistema de equação. Aí nós teremos uma única solução. Um único valor para x, um único valor para y. E é isso que a gente vai ver hoje. E vamos começar a ver um pouquinho como é que eu resolvo um sistema de equação, professora, sem usar o plano cartesiano? A gente chama o quê? Quando a gente usa o plano cartesiano, a gente chama assim, resolver um sistema algebricamente ou geometricamente. Como é que é, então, geometricamente? Usando o plano cartesiano. Quando eu uso o plano cartesiano, eu estou resolvendo o sistema geometricamente. Quando eu estou usando o método da adição, o método da substituição, que a gente vai aprender ainda, eu estou usando algebricamente. Então, eu tenho duas maneiras de resolver um sistema. Usando o plano cartesiano, geometricamente, ou usando só as operações, que nós vamos aprender esses métodos, e hoje a gente vai conseguir um pouquinho falar da substituição. Por quê? Porque a substituição a gente faz o tempo inteiro quando a gente está fazendo o método geometricamente, né? O método aí usando o plano cartesiano, que vocês vão ver agora. Então, vamos lá. Na apostila de vocês, eu quero aqui na página 17. Por que a página 17? Porque o que nós vamos ver aqui? Olha, observe comigo aqui. Eu tenho aqui em cima, agora eu queria uma atenção assim, muito grande. Porque a partir de agora, começou a dar uma dificultada um pouquinho na atividade para a gente. Então, a gente vai começar a perceber o que acontece com um determinado sistema. Por exemplo, esse aqui não é um sistema muito comum, nem esse. Tá? Sistema comum que eu falo, simples, é quando eu tenho lá x mais y igual a 4, x menos y igual a 2. Né? Eu só tenho duas letrinhas, não tem nem número que acompanha a letra, fica fácil. A partir de agora, não. Eu tenho nessa situação aqui, ó, 3x mais 4y igual a 180. Eu tenho que lembrar que entre o número e a letra, por isso que a gente revisou a equação, eu tenho aqui uma multiplicação. Por que eu estou falando isso? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai usar o plano cartesiano. Então, nós vamos trabalhar com essa equação aqui. Por isso que eu pedi para a gente pular, mesmo que vocês não vão fazer a 17 agora. Nessa semana, vocês irão fazer a atividade 12, 13, 14 e 15. Estou dando uma aceleradazinha, porque nós adiantamos semana passada. Quando eu preparei aquela parte do hoje, eu já expliquei para vocês algumas coisas e adiantei bem esse processo de sistema de equação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa equação aqui. X menos 2y igual a menos 1 é a primeira equação. A segunda equação, 3x menos y igual a 7. Eu tenho aqui um sistema de equação. Por que eu sei? Essa chave está me dizendo, me afirmando, que o mesmo valor de x da primeira equação vai ser o valor de x da segunda equação. Então, aqui só tem uma solução. Só tem um valor para x e só tem um valor para y. A partir do momento que ele quer aqui, ó, que eu construa no plano cartesiano retas associadas a essas equações, o que ele quer que eu faça aqui? Que eu resolva esse sistema geometricamente. O que é geometricamente? Através do encontro de duas retas. Então, como é que eu faço? A maioria das vezes, eu forneço para vocês a tabela. Vocês só têm que completar. É tipo isso aqui mesmo, ó. Eu dou
a primeira tabela para a primeira equação, x menos 2y menos 1. Eu dou o valor de x e você tem que descobrir o valor de y. Isso aqui acontece muito numa atividade, numa prova, numa avaliação. É assim que a gente se procede. Eu pego esse sistema, separo as duas equações, igual aqui, ó, separei a equação 1. Vocês viram que ele colocou de verde? Porque a gente tem que usar duas cores. Essa ela colocou de roxo. Então, eu tenho verde e roxo. A primeira equação vai ser verde, a segunda, roxo, que é a cor que eu vou depois ligar os pontos lá no meu plano cartesiano. Então, nós vamos fazer o quê? Já que ele já me forneceu o valor de x, repare que o valor de x fornecido para a primeira equação, ele me deu para a segunda também, mas poderia ser diferente, tá? Não tem obrigação disso aqui ser igual. Eu prefiro também trabalhar com os mesmos números. Os mesmos números que eu dei de x para a primeira equação, eu vou fornecer para vocês na segunda. Professor, e quando ele não me dá a tabela? Você faz a tabela. Você faz uma tabela para a primeira equação, você faz uma tabela para a segunda equação. Mas, professora, como é que eu vou dar os valores para x? Você pode dar valor. Pode ser assim, menos 1, 0 e 1. Pode ser menos 2, menos 1, 0, 1. Pode ser de 4 números para x, 4 números, 5, 6. Você vai colocar alguns números. É bom trabalhar com números menores. Aí, o mesmo número que você botar para a primeira equação, você põe para a segunda. Porque vai ter exercício aqui que não vai ter a tabela. Você que vai construir. Então, você constrói essas duas tabelas. Uma tabela para a primeira, uma tabela para a segunda. Volto a dizer, você vai dar uns... Aqui deu 3, eu acho 3 pouco. Eu gosto de dar 4 a 5 valores para x. Porque fica melhor. A nossa reta fica mais longa. Então, o encontro das duas fica mais fácil para eu conseguir achar o ponto de intersecção. Se eu faço com poucos números aqui, eu vou ter que fazer o prolongamento dessa reta. Às vezes, para fazer o encontro das duas. Então, é bom trabalhar de 4 a 5 números para x. Então, aqui ele foi bonzinho, já deu o valor de 1 para x, 3 e 5. O que eu tenho que fazer? Substituir esse valor de x na equação. A equação é x menos 2y igual a menos 1. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou escrever o 1, porque esse valor é 1. Aí, eu vou repetir, menos 2y igual a menos 1. Equação, gente. O 1 está subtraindo, vem para cá, somando. Seria isso. Ó, o 1 está aqui como mais. Ele vem para cá como menos, né? Então, eu vou ter menos 1 com menos 1, vai dar menos 2. O que eu vou ter aqui? Aqui ele botou muito rápido. Você vai fazer devagar. É menos 2y com menos 2. Como menos y aqui, ó, menos 2y é negativo, eu tenho que fazer o oposto. Então, vai dar 2y igual a 2. Tanto os dois que eram negativo, passou para o positivo, porque eu tinha que fazer o oposto. Aí, o 2y, eu deixo o y sozinho, pego o 2, que está multiplicando, e levo para o outro lado, dividindo. Então, vai dar y igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Aqui ele fez rápido. Você não faça rápido, porque vocês se enganam muito com o sinal de menos. Aqui ele nem colocou por quê? Ele acha que você está no 8º ano, que você já domina a equação. Então, aqui ele vai pensando, poxa, o menino já sabe tudo. Então, vamos lá, vamos caminhar. Não dou esse conselho para vocês. Vocês vão ter dificuldades, é melhor pegar no caderno e fazer devagar. Levar o 1 para cá, subtraindo, vai dar menos 1 com menos 1, menos 2. Como do lado de cá vai ficar menos 2y, faz o oposto dos dois lados, vira os dois positivos. Aí eu pego 2 e levo para lá para dividir. 2 dividido por 2, 1. Então, qual é o par ordenado? 1 e 1. X é 1, y também vai ser 1. Aqui, ele falou que o x é 3, então eu vou substituir o 3 agora. Se o 3 é positivo, vem para cá é negativo, então vai dar menos 4. De novo, menos 2y é negativo, tem que fazer o oposto. Os dois lados é negativo, então os dois passam a ser positivo. Vai dar 2y igual a 4. Pego o 2, levo para cá para dividir com 4. 4 dividido por 2, 2. Por isso que o y é igual a 2. Então, qual é o par ordenado? 3 e 2. Se x for 5, eu vou substituir aqui, ó, o 5 menos 2y igual a menos 1. O 5 positivo vem para cá subtraindo, então vai dar menos 1 com menos 5, menos 6. Aí vai virar positivo, porque aqui é negativo, então vai dar menos 2, vai dar 2y positivo igual a 6 positivo. O 2 passa para cá dividindo, 6 dividido por 2, por isso que dá 3. Achei o par ordenado 5 e 3. Antes de ir para a segunda coluna,
eu vou pegar esses pares ordenados, vou usar um lápis de cor verde e vou vir aqui e vou marcar os pontos. Qual é o ponto? 1 e 1. 1, 1. Então, aqui é o primeiro ponto, ó. Eu marco aqui o primeiro ponto. Ele não marcou aqui. Põe um pontinho aí, pega o lápis e coloca um pontinho aqui. 1 e 1. Depois, 3 com 2. Aí ele já deixou aqui o vermelhinho. Marca o ponto aqui, 3 e 2. Depois, 5, que ele nem colocou aqui, mas é aqui, ó. 5 e 3. Então, vai ser aqui o próximo ponto. Bem aqui. Aí você pega ali o verde, um lápis de cor verde, uma caneta verde, e liga os 3 pontos. Volto a dizer, o que eu disse na aula passada? Os pontos, se a minha tabela está certa, se eu substituir direitinho, não errei o sinal, os meus pontos têm que estar alinhados, ou crescendo ou decrescendo. Professora, meus pontos não alinharam. Sinal que você errou algum número aqui na sua tabela. Volta na tabela, refaça a tabela que pode ter algum sinal errado, alguma conta que você não fez corretamente. Por isso que os pontos estão todos, fica um em cima, outro embaixo, não tem como ligar. Por que não tem como ligar? Porque você errou a sua tabela. Porque se a sua tabela estiver certa, ele vai ficar alinhado, ó. A linha verde está sobrealinhada. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo e aqui vai ser o terceiro. Vamos fazer a segunda tabela, que agora é de lilás. Ele deu valor de 1 para x. Aqui a gente toma cuidado. Aqui era só x, então era só colocar 1. Aqui não. Aqui são 3x. Então, primeiro eu tenho que fazer 3 vezes x. X é 1. 3 vezes 1. 3. Somando, vem para cá subtraindo. Vai ficar 7 menos 3, 4. Só que aqui não era menos y. Deu menos y igual a 4. Oposto. Menos y vira mais. O mais 4 vira menos. Por isso que aqui deu y menos 4. Aqui é o índice de erro. Tem aluno que vem aqui e coloca... Opa, y é 4. Ele esquece que a letra negativa tem que fazer o oposto dos dois lados. A gente aprendeu isso em equação. Como eu disse, a apostila aqui entende que você já veio de um 7º ano craque em equação, que vocês aprenderam no ano passado. Por isso que ele já vai totalmente mais rápido, porque ele entende que você está no 8º ano e que você já é apto a isso aqui. Por isso que a professora revisou a equação com vocês, porque entendi que é necessário para a aula de sistema. Então, qual é o primeiro par ordenado? 1 e menos 4. Vou agora, x é 3. Então, vai ser 3 vezes 3, 9. 9 positivo, vem para cá subtraindo. 7 menos 9, menos 2. Então, eu vou ter menos y do lado de cá, menos 2 aqui. Tem que fazer o oposto. Vai virar os dois positivos, porque os dois eram negativos. Y igual a 2. Então, para ordenado, x é 3, y tem que ser 2. Se x for 5, 3 vezes 5, 15. Vem para cá, 7 menos 15, menos 8. Só que é menos y com menos 8. Vira os dois positivos. Por isso que o 8 passa a ser positivo. Então, eu vou ter 5 e 8 para ordenado. Aí eu venho aqui, ó. Eu tenho aqui no primeiro par 1 de x. X está sempre na horizontal. Y. Vai se encontrar com menos 4, ó. Aqui o menos 4 aqui embaixo. Então, o ponto é aqui, ó. 1 com menos 4. Aqui é o primeiro ponto de encontro. O segundo ponto de encontro é 3 e 2. 3 de x, 2 de y. Tá aqui, no vermelhinho. O outro ponto de encontro é o 5 aqui, com 8 aqui em cima, ó. Olha os pontos alinhados. Vou ligar os pontos. O que eu vou perceber? Que a linha verde com a linha lilás vai se encontrar aqui, no 3 e no 2. Esse ponto de encontro eu chamo ponto de intersecção. O que é esse ponto de intersecção? É a solução do meu sistema. Então, qual é a solução do sistema? 3 e 2. Quer dizer que x vai ser 3 e y vai ser 2. É um valor único. Professora, tem como achar mais de um ponto de encontro? Claro que não. Sistema de equação só vai ter um valor para x e um valor para y, quando eu tenho essa chave que está unindo as duas equações. Estão dizendo que as duas equações, as letras têm o mesmo valor. Quando eu separo, infinitos valores. Quando eu junto, um valor só. Até aqui deu para entender o que é ponto de intersecção, como é que eu monto a minha tabela.
A apostila me deu a tabela pronta, mas vai ter exercício que a tabela não vai estar pronta, que vocês vão ter que fazer. Página 12, Julie, você está me perguntando, deixa eu voltar aqui. Vamos lá na página 12, que a Julie me fez uma pergunta. Aonde, Julie? Aqui? Isso, que você tem que achar o valor de X, aqui, né, no desconhecido. Mas ele já te fornece a informação, quando ele te dá aqui o par ordenado. Quem é o X? Menos 1. Quem é o Y? Menos 2. Aqui, ele te deu 6 e 2. Ele está te dizendo o quê? Que 6 é X. Então, você vai colocar, provando aqui. Por que X é 2? É 6. Ele não te deu Y? Y é 2? Você vai substituir Y aqui, ó. Então, nessa equação aqui, que eu quero descobrir o valor de X, eu vou colocar o 2 no lugar do Y, porque ele já me disse que 2 é Y. Eu vou ter menos 2x mais 2 vem para cá, menos 2. Aí, na quinta. Qual quinta que você fala? Aqui é a página 12 que você acabou de me falar. Aqui no 5? Liga o microfone, Júlio. Liga o microfone. Essa que tem o 4 aí, porque essa que aqui, tem o né? 6, ele já mostrou na última coluna, mas essa aí não consegui. Esse 4 aqui que você está falando. Esse valor aqui, Júlio, é o valor de Y. Então, você vai pegar essa equação aqui, vai escrever no X do lado de cá, para substituir. No lugar do Y, eu vou colocar o 4. Por isso que ele colocou menos 2y mais 4 que ele colocou no lugar do X, do Y, o 4, que ele forneceu na segunda coluna. Então, vamos fazer a equação. Vamos lá, ó. 4 é positivo e para cá é negativo. Vai ficar menos 10 com menos 4, menos 14. Vai ficar menos 2x com menos 14. Os dois viram positivo porque eu fiz o oposto. 2x com 14. O 2 está dividindo, vai para lá dividindo. Multiplicando, vai dividindo. Então, vai dar 12 dividido por 14 dividido por 2, que dá 7. Por isso que o par ordenado é 7 e 4. Entendeu agora? Entendeu? Porque nesse Eu perguntei porque os outros, na hora de achar o valor do Y, ele multiplica. Aí eu não sabia se tinha que multiplicar alguma coisa ou não. Presta atenção, Julie. Por que eu não multiplico por nada? Porque o Y aqui não tem número para multiplicar. Você está vendo algum número na frente do Y aqui na equação? Não. O X eu tenho que multiplicar. Por que o X eu tenho que multiplicar? Porque na frente do X tem o 2. Isso. Só se o Y tivesse valor. O Y aqui, o valor dele é 1. Tudo que eu multiplico por 1 dá a mesma coisa. Então, não precisa fazer multiplicação. É essa a sua dúvida, tá vendo? E é o que a gente tem que tomar cuidado. É igual essa que eu acabei de fazer com vocês aqui agora, olha. Nessa atividade aqui, ó. Da página que a gente está trabalhando hoje. Repare aqui, ó. Nessa primeira equação, o Y tem que ser multiplicado, porque o Y tem o 2 na frente. O X não tem nada para multiplicar. Então, o X eu só substituir. Na segunda equação, o meu Y não tem número, mas o X tem o 3. Então, eu tive que multiplicar, ó, todo mundo pelo 3. Todos os valores de X pelo 3. Você vê que aqui são diferentes, ó. Aqui, o Y, que tem 2. Então, o X não tem número nenhum. Então, era só colocar no lugar do X o número. Facílimo. Nesse caso aqui, não. Para substituir aqui o X, eu tive que fazer essa multiplicação. Você compreendeu agora? Deu para entender direitinho? Deu? Então, isso aqui, Julie, que a gente acabou de fazer, a gente resolveu um sistema de equação. Esse sistema de equação, nós resolvemos o quê? A gente chama de geometricamente, porque a gente usa o plano cartesiano. A gente faz algebricamente as contas, porque a gente faz as tabelas. Mas a gente vai lá depois no plano cartesiano, faz os pontos de cada... Ó, você viu que aqui ele colocou a equação de verdinho? Para indicar para você que a linha verde são os pontos dessa equação aqui. No roxinho, é essa equação aqui. Onde ele faz e a gente enxerga o ponto de encontro das duas. É onde eu tenho o quê? A solução. Aí a gente vai entender... a parte do plano cartesiano é muito fácil. Quando a gente for entrar na parte algébrica, que é aqui, ó, entrar no método da substituição e no método da adição, eu vou falar do método da substituição agora.
não usa o plano cartesiano, a gente só usa a operação logo, a gente vai fazer as contas logo. Não é difícil, porque a gente vai entrar um pouquinho aqui. O que a gente faz aqui? A gente substitui. Ele me dá o valor de x, eu vou substituir na equação. Por isso a gente chama de método da substituição. Porque numa equação, eu vou pegar uma letra, vou deixar ela isolada e vou dar um valor para ela. Você vai entender agora como eu vou fazer. Tá? Olha aqui para mim. O que é o método da substituição? Podemos tentar entender aqui? Como é que funciona o método da substituição? Aqui ele pegou o sistema mais simples, gente. Por que mais simples? Porque as letras não têm números para multiplicar. Então, essa aqui é um tipo de sistema moleza. Como é que eu uso o método da substituição? Você tem a primeira equação, tem a segunda. Você escolhe uma das duas. Eu prefiro sempre trabalhar com a positiva. A primeira aqui só tem um sinalzinho de mais. É com ela que eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 30, e vou isolar o x. O que é isolar o x? Eu vou deixar o x do lado esquerdo. Eu vou carregar o y para o lado direito. Mas como eu levei o y para lá, eu troquei o sinal dele, equação. Então, automaticamente, o que eu fiz aqui? Eu encontrei um valor, entre aspas, para x. Eu estou dizendo que x é igual a 30 menos y. Se eu estou falando que x mais y é 30, eu posso dizer que x é igual a 30 menos y. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira equação, por ela ser positiva, e deixei o x isolado do lado esquerdo e carreguei o y para o lado direito, trocando o sinal. Então, eu tenho aqui um valor para x. X é igual a 30 menos y. Por que eu chamo de método da substituição? Porque, como eu isolei uma letra, eu isolei o x, eu vou pegar esse x. Não tem, Mateus, ter que ser necessariamente o y. Podia ter sido o y isolado. Isolar o y e levar o 30 para lá. Mas por que eu isolei o x? Porque o y aqui embaixo é negativo. Vai me dar trabalho de substituir uma letra negativa. Te dá mais trabalho. Então, é melhor você trabalhar de outro jeito aqui. Como aqui o x é positivo, e ele aqui também é positivo, então é melhor deixar o x sozinho. Tudo bem? Mas podia ser o y. A opção é sua. Se fosse aqui 2x mais y, eu ia preferir ficar com y, isolado. Porque o y já está sozinho, ele não tem número com ele. Eu ia levar o 2x para o outro lado. Nesse caso, que tanto x quanto y, o número não aparece, que é o número 1 não faz diferença para a gente, então qualquer uma das duas letras eu poderia isolar, tá? Eu gosto muito de trabalhar mais com x, porque a gente padroniza na cabeça da gente, é mais fácil para a gente não se equivocar lá na frente. Mas vai ter momentos que vai ser o y na melhor situação, tá bom? Aqui tanto faz. Então, como eu achei esse valor para x, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é a primeira equação transformada. Eu peguei a primeira equação e transformei ela, deixando do lado esquerdo uma letra só. O que eu vou fazer com essa primeira equação? Como eu chamo de método da substituição, eu vou substituir. Eu vou pegar esse valor que eu encontrei para x e vou jogar na segunda equação, assim, ó. A segunda equação é x menos y igual a 6. No lugar de x, eu vou escrever o valor que eu encontrei, 30 menos y. Coloquei dentro do parênteses para eu lembrar que todos os dois valores correspondem ao x. Tá vendo que interessante? Ó a setinha. No lugar do x, eu substituí pelo valor que eu dei a x lá em cima. Que eu isolando uma letrinha, eu fiz o quê? Eu acabei de achar um valor para x. Eu vou aqui, ó, elimino o parênteses, como eu não tenho nada na frente do parênteses. Se o meu x aqui tivesse um 2, eu teria que botar o 2 aqui na frente para multiplicar. Eu teria que fazer a propriedade distributiva. Eu teria que fazer 2 vezes 30, 2 vezes x. Se aqui fosse 2x. Tudo bem, gente? Se a minha segunda equação, em vez de x menos y, fosse 2x menos y, eu teria um 2 aqui na frente que teria que multiplicar os valores que eu dei para x, fazendo a propriedade distributiva. Nesse caso, não tem. Então, eu só eliminei os parênteses. Aí, eu vou terminar a equação, ó. O 30, eu vou repetir, eu juntei os y. Por quê? Porque eles são, estou devendo y, estou devendo y. Fiquei devendo 2y. Porque eu tenho 1 e 1. 1 mais 1, 2, menos 2y.
O 30 positivo vai vir para cá negativo, que ele fez devagarzinho para vocês entenderem, ó. Menos 2y é igual a 6 menos 30. Então, eu vou ter menos 2y igual a menos 24. Esse final eu prefiro que a gente faça como? Negativo aqui, tem que fazer o oposto. Vai ficar 2y igual a 24. O que eu vou ter aqui? Y igual a 24 dividido por 2. Por isso que o y dá 12. Opa, então, professora, eu já fiz o exercício? Já achei y. Y é 12. Mas o meu sistema tem duas letras. Você não precisa fazer essa fração aqui. Você já pode saber, Matheus, que 2 vai vir para cá dividindo e 24 dividido por 2 é 12. Vocês não precisam fazer esse processo multiplicativo aqui. A apostila trabalha com processo multiplicativo. A gente não precisa fazer isso. A gente pode apenas levar o 2 para lá dividindo. Tudo bem? É mais fácil, mais rápido. Então, não preciso disso aqui. Faço o oposto primeiro e depois eu faço a divisão. Achei o valor de y. Eu não acabei. Falta achar o valor de x. Mas aqui a gente não tinha x igual a 30 menos y? Então, eu vou agora pegar esse 12 e jogar no lugar do y. Então, eu vou ter x, não era 30 menos y? Então, x vai ser 30 menos 12. X vai ser 18. Então, qual é a solução desse sistema? X igual a 18, y igual a 12. Então, eu vou escrever como? Qual é o par ordenado? 18, ponto e vírgula, 12. Que é a resposta que eu tenho. A solução. Aí eu quero verificar se está certo. 18 e 12. Ué, 18 mais 12 é 30. 18 menos 12 é 6. Então, realmente, 18 e 12 é a solução desse sistema. Vocês viram que aqui a gente não usou o plano cartesiano? A gente usou o método da substituição. Então, aqui a gente não trabalhou geometricamente. A gente trabalhou só álgebra, só resolução. Esse método de substituição ele é muito fácil. Ok, gente? Muito tranquilo para vocês fazerem. Pode perguntar, Maria. Pode perguntar. Liga o microfone. Não, professora, eu só fiz um comentário falando que é mais rápido do que com o plano cartesiano. Sim, dá menos trabalho. Porque o plano cartesiano, a gente tem que fazer o quê? Tabelinha, achar valor, par ordenados para a primeira equação, par ordenados para a segunda equação, marcar os pontos. Mas eu tenho que saber, porque tem momentos que ele me pede para usar o plano cartesiano. Tudo bem? Acho que tem um exercício aqui que vocês vão fazer semana que vem. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, semana que vem ainda não. Que vocês vão fazer usando o plano cartesiano. Mas lá na frente, ele vai pedir para vocês usarem o plano cartesiano para resolver alguns sistemas. Até então não, porque vocês só estão construindo umas atividades comigo. Né? Essa semana vocês vão estar fazendo isso aqui, bem tranquilo, para vocês fazerem essa semana. Essa semana, como a nossa semana é pequena, eu não passei muita atividade, gente. Vocês viram que eu passei um número menor de atividades, tá? Essa página 17, vocês já acabaram de concluir comigo agora. Tudo bem? Na página 18, já mencionei o que é método da substituição. Aí, daqui a pouco, quando eu ensinar o próximo método, você vai falar assim, nossa, o outro é mais fácil ainda. Você sabe por quê? Porque esse sistema de equação aqui tem um método muito mais fácil que a substituição para esse sistema, que é o método da adição, que eu vou ensinar semana que vem. Muito mais rápido. Aí, Maria, agora você falou assim, nossa, é mais fácil fazer a substituição do que o plano cartesiano. Aí, semana que vem, você vai me falar assim, nossa, é mais fácil fazer o método da adição do que o da substituição. Realmente, o método da adição tem outros que ele é muito mais rápido de fazer. E você vai perceber como é muito mais tranquilo. Ó, eu já consegui esclarecer a dúvida da Julie, mesmo que era páginas anteriores. O comentário da Maria, eu já reforcei o comentário dela. Tem mais alguém que queria... O comentário do Matheus, quando ele me perguntou, professora, é obrigado a ser o X? Eu posso isolar o Y? Eu poderia, como eu respondi para o Matheus, isolar o Y. Você teria o quê? Y igual a 30 menos X. Aí, na hora de substituir aqui, você ia repetir o X, repetir o sinal de menos,
Aí, dentro do parênteses, você escreveu o quê? 30 menos x. Aí, Mateus, o problema seria o quê? Como eu tenho sinal de menos, na hora de eliminar o parênteses, eu teria que fazer o oposto. Aí, o 30, que estava positivo, ia virar negativo. E o x, que era negativo, iria passar a ser positivo. Só iria te dar trabalho, mas daria a mesma coisa. O que você iria fazer? Nesse primeiro momento, você não iria encontrar o valor de y, você iria encontrar o valor de x. Você ia encontrar x igual a 18. Depois você ia substituir ali e achar o valor de y. Então, não tem problema, Mateus, se eu vou usar o x, se eu vou usar o y. Qualquer uma das duas letras que eu usar, tranquilo. Júlia, liga o microfone e repete o que você escreveu no bate-papo. É porque eu estava meio que sintetizando as ideias para ver se eu conseguia entender. Então, fala o que você sintetizou, se tá ok. Tá, eu falei assim, primeiro isola uma das incógnitas, depois substitui essa que isolou pelo valor que achou, aí resolve a equação. Posso aumentar um pouquinho a sua escrita? Posso? Pode. Quando você fala assim, substitui, você põe assim, ó. Vou substituir o valor dessa incógnita na outra equação. Para você lembrar que se você isolou na primeira, você vai substituir na segunda. Se você isolou a incógnita na segunda equação, você vai substituir na primeira, ok? Aí fica melhor sintetizado o que você escreveu. E melhor para você entender. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer... Vou dar um exemplo, gente. Se aqui fosse 2x mais 2y igual a 60. E embaixo, x menos y igual a 6. Era melhor eu isolar embaixo. Por quê? Porque embaixo eu tinha x e y, em cima eu tenho 2x e 2y. Então, não tem letra sozinha. Por quê? O método da substituição, ele é adequado quando em uma das duas equações, ou na primeira ou na segunda, uma das incógnitas não tenha número junto com ela. Não seja 2x, não seja 3x, não seja 4x, ou não seja 2y, ou não seja 3y, seja apenas x ou apenas y, ou apenas A ou apenas B. Que o número que está com a letra, com a incógnita, seja o 1, que o 1 não aparece. Porque para eu isolar uma letra, ela tem que estar sozinha. Ela não pode ter um número junto com ela. Tudo bem? Melhorou a sua síntese, Julie? Ficou mais fácil de entender? Você entendeu a minha colocação? Isso. Porque substituir, você tem que lembrar aonde eu vou substituir. Porque senão o aluno acha que tem que substituir no mesmo lugar que ele isolou. Não vai dar no mesmo. Ele não vai sair do lugar, né? Se ele fizer isso. Isso, eu gostei da sua síntese para copiar. Porque a minha explicação, você já fez um recadinho aí, beleza, é isso aí. É assim que a aula funciona. A professora fala, a gente registra. O Caio de vez em quando fala isso. Estou aqui rabiscando a minha apostila. Sinal que você está prestando atenção na minha aula. Agora, só ligar aí, ficar me ouvindo e não fazer as anotações, a gente acaba esquecendo, tá? Eu vejo que muitos alunos fazem isso. Mas ainda nós temos uma probabilidade grande de alunos que acham que a live é só para sentar na cama ou deitar, ligar o celular e ficar ouvindo a professora. Não é por aí, tá? O rabiscar a nossa apostila, o escrever, vocês têm que pensar o seguinte, se a professora Marilza estivesse na sala de aula, a professora Marilza teria enchido o quadro de explicação, de anotação, de rabisco e falaria assim para vocês, agora anotem no caderno. Então, vocês deveriam fazer isso aqui, porque tudo que eu estou falando é o que eu iria estar lá no quadro rabiscando para vocês. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então, nós vamos agora para o nosso compartilhamento aqui. Tudo bem? Finalizando o nosso compartilhamento. Espero, assim, que vocês tenham, assim, entendido muito. A nossa aula está finalizando, né? A gente só tem 5 minutinhos para finalizar a nossa aula. Muito obrigada, a sala está cheia depois de um feriado. Que bom que vocês não esqueceram da aula. Eu sei que teve aluno que saiu, aluno que voltou por causa da internet, mas a aula foi gravada.
Estou terminando a gravação agora. Vocês vão ter acesso a essa aula de novo para estar assistindo de novo a nossa aula. Aula muito importante, tá? Aprendemos, revisamos plano cartesiano e aprendemos o método da substituição. Semana que vem teremos outras informações, porque a nossa aula agora é só semana que vem. Não vejo vocês mais. Vocês vão ter descanso quinta-feira e descanso ainda na sexta, que sexta vai ser recesso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.